Boa noite, nação peregrina! Eu tava aqui ansiosa, contando os segundos para dar 7 horas, porque eu estava com saudade de fazer lives. E é, enquanto vão entrando o pessoal, vão me falando se o som tá bom, se vocês estão com se tá, a imagem tá boa, vão comentando aqui, tá, gente? Boa noite, quem tá entrando agora, Andréa, Mônica e o Karim, que sintam-se acolhidos nessa live cheia de novidades, nessa nova temporada. Eu queria aproveitar e contar para vocês a minha saga que justifica o porquê que eu tô sumida há tanto tempo, né? Para quem não sabe, eu me mudei de São Paulo aqui para Florianópolis e por razões profissionais do meu marido, como eu trabalho em casa, então foi sussa para mim, mas assim, a gente teve que mudar rápido. Então, a gente veio para cá e ficou morando em Airbnb até achar a casa definitiva. Nesse período, a gente se mudou 3 vezes de casa. Eu voltei para São Paulo 2 vezes. Então, assim, a minha vida ficou um caos. E aí eu achei melhor suspender as lives por um tempo, porque tava tipo bagunçado. O esquema tava zoado, galera. Mas agora as coisas estão mais estáveis, então eu tô retomando a live. Eu tô cheia de gente bacana que eu já combinei há muito tempo, então tem muita novidade por aí. Marcelo, boa noite. Clodomar, boa noite. Oi, Cal, querida. Grace já chegou. Paulo, Carla, tudo bom, querida? Ai, gente, bacana, muito bacana ver vocês aqui. Tô muito feliz de retornar. Aí, a live de hoje é com a Grace Tullia. A Grace, ela é muito gostoso para mim essa live, porque a Grace sempre participava, sempre assistia as lives, eu sempre vi o nominho dela aparecendo aqui embaixo, e aí foi super bacana ver que ela foi pro caminho, né? E que vai compartilhar com vocês. Então eu acho que o caminho é isso, ele é compartilhar o nosso conhecimento, porque ele te dá tanta coisa, é uma experiência tão impressionante que a gente tem vontade de compartilhar com o mundo todo. E eu fiquei muito feliz porque a Grace aceitou meu convite de vir compartilhar a experiência dela aqui, né? E é isso, gente. Aí tem mais peregrino recém-chegado. Clodomar da Silva voltou agora, também faz 2 semanas. Boa noite, Sérgio. Célia, boa noite. Boa noite, pessoal. Vocês estão ouvindo bem, né? Ninguém reclamou até agora, significa que tá tudo sob controle. É isso que eu estou supondo. É a primeira live que eu faço aqui nessa casa. A internet aqui é bem boa mesmo. Mas eu não estou ao lado do modem, então eu tô com um pouquinho de preocupação para ver se vai rolar tudo bem. Mas acho que vai, tá? Opa, você é vizinho! Em Bombinhas, ai que legal! Gente, eu vou falar uma coisa, aqui em Floripa tem cada trilha legal e eu acho que eu vou fazer a volta na ilha em setembro, que Florianópolis é uma ilha, né? Então tem uma trilha de alguns dias que ela percorre o entorno da ilha com paisagens maravilhosas. Então eu tô me programando para fazer esse rolê em setembro e vou mostrar tudinho para vocês. Muito bem, muito bem. Tudo perfeito, né, Carla? Ótimo. Então, vou chamar a convidada de hoje, que ela fez um caminho muito legal, que ela alternou bicicleta com caminhada. Quero momento. Muito bem. Oi, Olá, querida! Que honra! Tudo tudo em bem com ordem? você? Tudo Melhor agora. certinho. Eu queria agradecer, eu tô bem feliz por estar aqui compartilhando, né, essa jornada que eu fiz e dizer que quando eu, até já começando a falar um pouquinho, né, quando me veio na cabeça essa ideia, o seu blog
foi o primeiro que surgiu quando eu joguei a palavra Caminho de Santiago. E dele eu extraí 99% das informações que eu precisava para fazer meu caminho. Então, assim, é Que muito delícia emocionante ouvir estar isso. Eu aqui fico com muito você feliz. e dizer que, Fico assim, muito você feliz me de ajudou saber isso. muito, muito para eu fazer a minha jornada e para eu conquistar tudo isso aí que foi essa caminhada. Ah, que honra. Muito feliz mesmo de saber disso. Mas então, conta para o pessoal, quando que você foi para o caminho, que percurso você escolheu. Então, eu fui bem em silêncio. A minha família não sabia que eu ia fazer, Ah, meu Deus! só meu marido e meus filhos. E eu acabei contando só para minha mãe e minha irmã, acho que 4 dias antes de eu partir, porque eu queria fazer um caminho meu. Então eu não postei nada. Meus amigos também, acho que muitos ficaram chateados por não poderem acompanhar, mas eu acho que foi um momento de me desconectar. Então eu aproveitei esse momento, né, para viver o caminho. E foi uma saga esse caminho, porque eu adiei 2 vezes. Era para ser Eu imagino. meados, né, abril, maio de 2020 e 21. Aí eu mudei para setembro, de setembro foi para meados de maio. Então eu viajei dia 13 de maio, aqui de Curitiba, né? Eu sou aqui de Curitiba. E então eu peguei Aham. esse período, até porque, devido ao meu trabalho, eu não tenho muita flexibilidade. Então eu tinha que juntar um feriado ou algo assim para dar mais tempo, né? Porque eu não Para imaginava emendar com as férias, né? isso, eu não imaginava, né, que eu ia conseguir fazer de bicicleta e a pé, porque eu tinha um tempo Aham. bem limitado, né? E a minha decisão foi fazer o caminho francês. Desde o início, quando eu vi Legal. a primeira foto, eu falei, eu quero fazer o francês, e é esse. E eu falei, esse tal de Pirineus aí, eu quero encarar ele. Não Muito imaginava o bem. que era, mas era o Pirineus e era ele que eu ia encarar. Legal. Bom, você foi em maio, que é um mês que muitos peregrinos escolhem para fazer o caminho, porque é um mês com temperaturas bem mais amenas, diferente do calorão que está na Europa agora, que está um caos de verdade. Conta pra gente como é que foi, afinal de contas, o clima. É muito fácil falar de clima, previsões de tempo no caminho com esse aquecimento global. Tá fácil. Então, acho que foi bem difícil isso também, porque eu imaginava que eu ia pegar um clima bem ameno. Então, era início da primavera, ou eu ia pegar início da primavera ou final da primavera. Uhum. E só que chegando lá, nos primeiros dias, eu já peguei 36 graus. Nisso, caiu para 4 graus. Então, foi uma queda, assim, muito brusca de temperatura. Mas o Não, bom é que eu não loucura. peguei chuva. Então, eu peguei chuva, assim, 3 dias antes de eu encerrar meu caminho, mas foi muita. De 36 para 4 era muita diferença. Então, isso até impactou na minha saúde. Eu tive, além da rinite, porque primavera, estava tendo chuva de pólen, então eu estava com o nariz escorrendo, mas devido à rinite, e daí, devido ao clima mudar muito, eu já É, senti uma loucura. pontadinha na garganta, tudo. Então foi bem difícil. Eu assim, eu não esperava, eu não estava preparada para tanto calor nem para tanto frio. Então a gente acaba se adaptando, né? E daí com isso, assim, opa, tem que sair às 5 da manhã, porque senão às 2 da tarde o sol tá muito quente e a gente não, né? Dependia do percurso, se acontecesse alguma coisa, então tinha que prever essas coisas na hora para você poder concluir o seu dia. Imagino, meu, uma loucura essa diferença climática, hein? Sim, Coisa bastante, doida. bastante. E aí me conta, como é que foi essa história de você ir de bike e de ir a pé? Que parte que você fez andando? Detalha pra gente, por favor. Tá bom. Então, eu tinha um tempo curto e eu também queria ficar uns 2 dias em Santiago para conhecer a cidade, né? Poder viver ali, né? Onde tem toda aquela história, né? E eu tenho uma colega que mora em Madrid. E eu falei, eu vou ficar uns dias, né? Eu liguei para ela também sabia, porque eu ia passar uns dias lá. Eu falei, eu quero ficar uns dias aí com você.
Só que daí tinha assim, poxa, eu não vou chegar em Madrid, porque cheguei por Madrid, né? Já ir para Pamplona, de Pamplona correr para San Jean. Tem o jet lag, que isso pegou bastante na ida. Então eu falei, eu preciso ir com calma. Então tudo isso somando, o meu tempo de percurso ia ser menor, que o total era no Uhum. máximo 24 dias, né? E daí eu falei, eu não vou conseguir fazer. E eu comecei a calcular, foram 2 anos. Eu replanejava. Eu falei, eu não vou aguentar 35, 40 quilômetros um dia andando, não dá. Eu não tinha condições nem de pensar nisso. Aí uma amiga sugeriu para fazer de bicicleta. Eu falei, mas eu não quero fazer de bicicleta. Eu quero viver tudo aquilo que eu ouço nas lives, que eu leio, que eu li nos livros, né, que eu vi no seu blog. Eu falei, eu quero ter aquela vivência também. E daí eu pensei, eu vou fazer meio a meio. Como? Não sei. Eu vou alugar bicicleta, vou pedir lá o mínimo, acho que era. Tinha, né? 5, 10, vários dias, um, dois, você podia escolher. Eu falei, eu não vou nem pegar 15 dias, eu vou pegar 14. E eu não quis nem fechar um pacote completo. Eu falei, e o resto eu vou fazer a pé. Mas eu tinha um pré-requisito. Eu queria fazer o Pirineus a pé e eu queria subir o Cebreiro a pé. Então eu só tinha o percurso do meio para fazer de bicicleta. E nesse percurso eu aí distribuí conforme o meu estudo, porque eu levei 2 anos, eu estudei o caminho, eu lia sobre ele, cada cidade, as histórias. Ah, na igreja tal tem a história da santa, do chafariz, na outra igreja tem tal coisa. Eu falei, não, eu quero ver, eu quero estar lá, eu quero ver as pessoas. Então eu fui fazendo o meu planejamento. Então foi mais ou menos assim. Pirineus eu fiz a pé. Peguei minha bicicleta em Roncesvalles, eu aluguei uma bicicleta lá. Aí eu fui até Ponferrada com a bicicleta e de Ponferrada a Santiago a pé. Então eu fiz essa Bacana. mescla aí e eu consegui viver aquilo que eu queria. Eu consegui adequar, eu vou dizer que eu vivi mais que isso, porque foi uma experiência incrível fazer de bicicleta também. E eu consegui aí fazer, né, completar o meu caminho, o caminho que eu queria, no tempo que eu podia e da forma que eu consegui. Então hoje eu vejo assim, muita gente fala, ah, não, o caminho tem que ser a pé, senão a bicicleta não é peregrino. Ok, é bicigrino, né? Então, assim, hoje mudou um pouco. As pessoas não são como antigamente, que elas tinham todo o tempo livre para fazer e faziam a pé. Eu acho que as pessoas têm que se adaptar. E é uma experiência que as pessoas têm que fazer, né? Então, e também, assim, não precisa começar de Saint-Jean. Eu poderia ter começado de outra cidade. Mas aquele chamado me dizia que tinha que ser de Saint-Jean. Eu não sei porquê, mas tinha que ser lá. Então, foi assim que eu consegui. Eu concordo totalmente com você. Você tem que viabilizar o caminho de alguma forma. Tem. E essa foi uma alternativa muito legal. Eu sempre falo que eu acho super bacana. Para quem tem o hábito de pedalar, né? Também não dá para uma pessoa que não tem esse hábito catar uma bicicleta e sair fazendo caminho, né? Que aí também É, combinar, isso né? é. Exige um pouquinho de treino, mas eu acho sensacional o que você fez. E assim, e é legal que você tem uma visão das duas possibilidades, tanto de caminhar quanto de bike. E aí Sim, você podia falar pra gente, né, quais são sim, as vantagens e sim. desvantagens de cada meio. Então, vou dizer que ambas têm vantagens e desvantagens. Então, Como assim, tudo na vida, é uma questão de escolha, né? é. Então, enquanto você está pedalando, uma das coisas legais e que eu consegui fazer, eu levava comida. Então, eu comprava torta no mercado, eu comprava tortilha, eu comprava pão e fazia sanduíches, eu levava frutas, eu levava castanha, 2 litros de água, porque tinham trechos de bicicleta, eu peguei muito calor, muito, mas eu tinha que ficar de manga comprida, luva fechada, porque o sol era muito forte, calça, tudo com proteção, né, UV. Aí eu colocava um lenço até aqui, boné, capacete e óculos. Eu tava assim extremamente Uau. mascarada. E daí eu suava muito, então assim, era de 4 a 5 litros no percurso de 6 horas, era muita água. E não tinha lugares que não tinha tanta água assim. Então de bicicleta, eu aproveitava e levava tudo que eu tinha vontade.
Aí a pé, eu falei, vou comprar. Falei, Jesus, o que que é? Meio quilo de alguma coisa? O que que é um sanduichinho? Pesa, pesa. Aí eu comecei a fazer o quê? Levar uma maçãzinha, um pacotinho de nuts, sabe? Então, assim, você acaba se limitando nesse quesito. Aí outro ponto de bicicleta. Bicicleta, você não consegue ir conversando muito, você até consegue, né? Conversar com seu colega ciclista, né? Que você acompanha ali, mas você vai rápido. Porque muitos ciclistas, eles fazem 80, 90 quilômetros num dia. Então não dá Uau. para ir passeando, olhando a paisagem. Então o meu percurso, eu até fiz, né, percursos curtos, porque eu não queria voar no caminho. Eu queria viver o caminho, mesmo de bicicleta. Então tinha Uhum. lugares que não dava para parar. Eu passava rápido. Então eu acho que algumas coisas de bicicleta eu perdi, porque eu passei rápido. E a pé, você tá caminhando, você tá olhando, você observa mais os detalhes, sabe? Aquela flor, aquele símbolo no chão do caminho que muitas vezes fazem, né? Com pedrinhas, eu parava de bicicleta para tirar foto. Eu olhava para o chão procurando, sabe? Detalhes, coisas assim que marcassem o caminho para mim. Então, esse é um ponto que caminhando talvez você consiga prestar mais atenção nos detalhes que tem, né? Eu anotei umas coisinhas aqui, eu tô com uma cola, tá? Ótimo detalhe. Outro ponto é que assim, eu queria conhecer, por exemplo, a igreja de Eunate. Só que ela tinha um desvio de 2,5 km para ir, 2,5 para voltar. Mas eu tô de bicicleta. O que é 2,5 km? 10 De minutos eu tô bicicleta não é lá. nada. E eu fui. É. Agora, a pé, eu tinha uma opção para também conhecer um desvio de 3 km. Eu falei, eu não vou. E daí eu me limitei. Então, assim, eu consegui curtir algumas coisas de bicicleta e também outras a pé. Aí, exemplos. Eu tentei fazer o caminho do peregrino de bicicleta. Eu tentei seguir o mesmo caminho porque é possível. Mas existem trechos impossíveis de você pedalar. Assim, primeiro, Existe. alforge atrás não dá para você como se você tivesse numa competição de mountain bike. Ele pesa, ele desequilibra, então você tem que ir devagar. E muitos dos trechos eu tive que carregar a bicicleta. E carregar porque estava tão quente, seco e aquelas pedras redondas que simplesmente parecia que eu estava numa esteira escorregando. Eu não conseguia subir. Eu estava de tênis. Eu não tava de Uhum. bota, eu não pude pedalar de bota. Eu tava com tênis, também não tava com sapatilha, né? E eu escorregava. Então, assim, um pouco difícil, né? Alguns trechos que eu acabei pegando de bicicleta, então tem, né, aqueles detalhezinhos. É, eu lembro que assim, alguns trechos eu olhava assim, eu falava, gente, é humanamente impossível pedalar aqui, porque é muito esburacado, não dá. Como é que a pessoa pedala? Não tem como, né? Então, são trechos assim, eu vou te dizer que foi de Pamplona, de Roncesvalles a Pamplona. Eu peguei um trecho bem difícil, que as pedras pareciam lâminas. Elas estavam cortadas de um jeito, parecia que tinha passado uma máquina ali e cortado. Era horrível, você olhava aquilo, eu não conseguia ficar na bicicleta. Eu tinha que, e muitas vezes eu tinha que carregar a bicicleta, porque ela, para descer, era muito alto, né? Era como se fosse um degrau gigante. E depois na descida da Cruz de Ferro, só que daí eu tive uma ajuda, que meus colegas bicigrinos estavam na minha frente, eles já tinham me avisado do trecho, e quando eu cheguei ali, eu fui até um pedaço, olhei e falei, não vou não. Eu voltei e acabei indo pela carreteira. Então, eu tive que fazer isso, tiveram algumas situações que eu fui pela carreteira, até por orientação mesmo, né? Eu estava seguindo o Uhum. aplicativo, então ele indicava aí por clima, pela situação, né? Do jeito que estava a estrada. Deixa eu ver se faltou aqui alguma coisa. Acho que Tem alguns comentários aqui. vamos lá. Caminhando eu vou estar falando certíssima, cada um tem o seu caminho e faz como quiser. A Zilene querida está falando, os caminhos cada um faz como dá e como pode, tudo é super válido e maravilhoso.
O Sérgio Pimenta. Fiz a pé em 2018 e de bicicleta em 2021. Ambos são excelentes, mas prefiro a pé. Manuel Silveira. Eu fiz o caminho esse ano, no dia 21 de março a 17 de abril. É impressionante. O caminho francês é o terceiro caminho que eu faço. Estou apaixonado. O Mauro tá falando, estou lembrando de cada dia, cada trecho. Gente, o Mauro. Eu vou contar um perrengue depois aqui com o Mauro. Eu conheci o Ai, Mauro. beleza, adoro. Mauro foi o Bicigrino, ele, o Sérgio, vou falar os nomes, né? Que são aqui do Brasil. O Mauro até de Londrina e o Sérgio é do Rio de Janeiro. Então a gente fez um trecho, né? Um percurso pequeno, mas olha, eu vou dizer que parece que eu conheço eles a vida inteira. Foi muito legal, muito Coisas do interessante. caminho. E eu conheci caminho. também, E assim, junto conosco, tinha um casal de colombianos, que era o Carlos e a Diana. Eu conheci eles também. E foi assim, foi realmente poucos dias que eu fiquei com eles, porque o meu trecho era diferente, né? O meu caminho era diferente. Mas foi bem incrível. Nossa, muito. E foi o que ele falou. Eu fico todo dia vendo as fotos. Eu não canso de ver e é muito gostoso. verdade, verdade. Sabe o que eu acho? Na verdade é uma questão aí. Quando eu comecei a fazer o caminho, eu já rapidamente já fiz amizade com aquela turminha que a gente se encontrava sempre. E aí eu tive um problema no joelho, eu tive que parar um dia para descansar. E aí essa galera foi. E eu fiquei, nossa, eu fiquei tão arrasada. Eu fiquei me sentindo uma pessoa solitária. Eu abandonei aquelas pessoas. Depois eu acabei encontrando praticamente todos eles lá na frente, em Santiago mesmo. Mas eu tive essa sensação de perda. E aí, assim, como que você lidou com isso? Porque você conhecia um pessoal, aí você foi de bike, outro pessoal, aí de repente você volta para caminhar, é outro pessoal. Então, vou dizer que assim, Você sentiu esse apertinho? Senti porque daí a gente criou o grupo e eles mandavam fotos É, e eu falava, ai, por que que eu não tô com eles? Porque foi assim uma amizade rápida, mas eu acho que foi intensa, foi muito legal, sabe? A forma como a gente se uniu ali no caminho. E eu vou dizer que o grupo que eu conheci em Roncesvalles, eu já ali no primeiro dia eu conheci uma turma muito legal. Eu falei, eu não acredito que no dia seguinte eu vou ter que me despedir. E daí eu pedalando, graças a Deus eu conheci todos eles. Mas quando eu me despedi, nossa, que aperto. E daí eu falei, e agora? Eu tava assim, eu tava me sentindo sozinha, do jeito que eu imaginei que era o caminho de bicicleta. Eu achava que eu ia ficar sozinha. Só que daí a cada parada que eu fazia, eu encontrava pessoas muito legais e isso me confortava. Mas eu vendo assim, eles juntos, dava aquele aperto no coração. Então eu vou dizer que eu não, você até falou aqui, acho que foi o Sérgio, né, que fez de bicicleta e a pé e que ele prefere a pé. prefere caminhar. Quando eu comecei a fazer o caminho a pé, realmente assim, esse quesito foi muito mais legal, porque a gente cria aquele vínculo com as pessoas. Eu vou dizer que assim, quando você tá de férias viajando, você encontra uma pessoa ou outra, que nem num grupo, você vai viajar num grupo, você pega um ônibus, mas cada um tá no seu quarto, aí você encontra no city tour. Agora ali, você dormia com a pessoa, eu vou dizer que você quase que tomava banho, né? Porque não tinha banheiro, banheiro não é separado, homens e mulheres. Claro, tudo fechadinho, gente, é tudo, né? Com segurança, tudo, né? Mas é Mas muita assim, você tava intimidade, né? convivendo. Às vezes a pessoa meio que se vestia ali no quarto, e ninguém ligava. Então é aquele vínculo, né? Parece um vínculo familiar. E eu vou contar uma história aqui que eu cheguei no albergue e tinha um senhor que ele chegou depois que eu. E nós estávamos em 4 só num quarto de 30 beliches, né? Era muito grande. E esse senhor, era 2 da tarde, ele chegou e dormiu. 6 horas ele dormindo. Aí eu olhava, eu parava do lado dele para ver se ele estava respirando, porque eu falei, não, ele tá passando mal. Aconteceu alguma coisa. E de noite, eu acordei de madrugada e ele na mesma posição. E eu, meu Deus do céu, o que que eu faço, Gente, que né? assustador, sinistro.
Em resumo, ele fez um caminho tão especial. Eu encontrei ele quando eu estava buscando pegando minha credencial. Esse homem me viu, mas ele chorou, chorou, chorou. Ele me abraçava, era um senhor, um espanhol, e ele teve muita dificuldade, muita dor, e ele não quis remédio. Eu ofereci tudo. Então você sabe, você se preocupa com uma pessoa que você acabou de ver, então esse vínculo é muito É, legal. Então, é. realmente, assim, aperta o coração. Mas eu sei que as pessoas agora estão na minha vida, né, pro resto da minha vida. Então a gente se fala direto pelos Marcaram de grupos. alguma forma, né? Sim. Então é bem especial, muito especial mesmo. A Cal tá falando, a Cal Casemiro, tudo é caminho, também acho. Arte Casa Ateliê, vou fazer de bike em setembro, eu e meu marido. Aí, essa já vai acompanhada, não vai ficar solitária. Mas eu vou dizer que Ela não tá basta amando estar com o junto. marido. Ela vai ter muita gente, eles vão conhecer muitas pessoas. Então vai ser Vai, bem vai, vai, legal. vai. O Rogério Domingos, 71. Fiz de bike em maio e junho, 7 anos. 7 anos, acho que é isso. Realmente, alguns trechos de bike estão intransponíveis. Peguei os Pirineus no primeiro dia com garoa e chuva. Putz, eu também peguei os Pirineus com garoa, que eu enxergava bulufas. Eu vou Sim. dizer que acho que eu fui, o meu caminho foi encantado. Eu peguei Pirineus com céu azul, azul, Azul? Ai, que azul. delícia, um luxo. Cruz de Ferro, tava tudo fechado. Quando eu cheguei lá em cima, parece que alguém assoprou as nuvens, abriu de um jeito o tempo. Então, assim, parece que o caminho foi desenhado para mim, sabe? Aquele momento É, era para eu viver aquilo, então foi bem legal. Por isso que eu acho que assim, acho que foi muito bom. Por isso que eu não tô reclamando muito de bicicleta, a pé, não tive bolha, sabe? Então, não tive um pneu muito furado. abençoado, Então, acho que muito foi, foi. abençoado. Eu vou fazer um post qualquer hora dessa sobre expectativa e realidade dos Pirineus. Porque vocês vão ver como é que estavam os Pirineus comigo. Então, por isso eu O até postei. Alessandro, Eu postei, eu falei, gente, todo mundo fala que o Pirineus, eu falei, nossa, eu peguei trechos muito mais complexos. Eu falei, o Pirineus foi super tranquilo, mas eu acho que tudo, né, estava a meu favor. Então, acho que talvez a próxima vez que eu vá, talvez eu tenha uma outra visão, né? cada um tem o caminho que merece. Ui. Para você ver como é que eu tava. O Alessandro Monção tá falando que ele vai fazer o caminho em setembro de bicicleta, partindo de Almada. Que mais, que mais, que mais? Vai ficar gravada, Débora. Então, e aí assim, tudo bem, você já falou das vantagens, desvantagens, mas uma outra questão importante é roupas, equipamentos, porque as roupas de quem anda de bike, de bicicleta, é diferente de peregrino. Tem equipamento, enquanto o peregrino tem bastão, o bicicleta tem capacete, enfim, é outra coisa. E como que você resolveu todo esse impasse? Pois é, eu fui com tudo isso. Fui com o capacete e com o bastão. Então, eu fui com o tênis e com a bota. Eu fui com tudo isso. O que que eu fiz? Até o pessoal que pedalou comigo, né? Alguns estavam com roupa de ciclista porque iam fazer o trecho todo, mas alguns estavam com bermuda, tênis, roupa comum. E foi isso que eu pensei. Eu não gosto de usar aquela roupa de ciclista que ela tem aquele acolchoado na bermuda. E daí tudo isso foi meu planejamento. Bom, se eu levar essa bermuda e depois tiver que levar outra para caminhar, é peso a mais. E não é só uma bermuda, eu vou ter que levar uma calça com acolchoado. E daí eu fiquei pensando, não, mas e se eu comprar um banco de gel? Aí eu falei, né, com a empresa que eu aluguei a bicicleta, eles não, vem banco de gel, não precisa trazer. Deu, opa, então tá resolvido. Eu vou de banco de gel, só que eu vou com uma roupa comum. Então eu pedalei de bermuda, de calça, camiseta UVA, não usei aquela camisetinha de ciclista que ela tem bolso, tudo, porque eu tinha uma bolsinha que eu colocava na frente da bicicleta. Então, meu celular ficava ali, a água tinha o suporte. Então, eu acabei indo com uma roupa normal e usei o banco de gel. E o banco, como não era meu, não era peso. Então, eu ia devolver a bicicleta, ia devolver o banco, eu não me É, preocupava. O que eu, assim, que eu considero que foi de extra, que foi o bastão e o capacete.
O capacete, eu vou te dizer que se pesar, acho que 50 gramas é muito, 100 gramas. Ele realmente não É bem pesa. levinho. E daí ele ficou, eu levei uma cordinha, eu amarrei fora da minha mochila depois, né, para caminhada, então ele não me incomodou. Os bastões, na hora que eu tava pedalando, eles estavam dentro do alforge, dentro da mochila, na verdade, que eu compactei minha mochila e só coloquei ela por cima dos alforjes. Também não pesava muito para mim, não incomodava, né? A única coisa que eu senti foi o peso do sapato. Eu tinha um tênis a mais para levar. E daí eu falei, poxa, eu não posso levar uma papete, porque daí vai ser tênis, papete, bota mais o chinelo. Então eu levei só um chinelo fleece, que é bem fininho, né? Um chinelo bem fininho, da Havaianas até. Ele é fino, é slim, desculpa, não é fleece, é slim. Ele é mais Slim. fino que o normal, bem levinho, não é Sim. aqueles de TNT, sabe? Ele é mais fininho, é bom de andar, usar no banheiro, tudo. E levei o tênis. Aí eu Uhum. falei, bom, se durante a caminhada eu sentir meu pé cansado, ou quando eu for, né, ficar andando pela cidade que eu vou usar, eu vou usar o tênis. Então, eu acabei fazendo isso. Aí, assim, óculos, eu ia levar um óculos mesmo, levei o óculos de ciclista, que é um óculos que fecha, né, o rosto por causa do vento, de entrar bichinho no olho. Então, eu falei, não vou levar outro óculos, vou levar esse. Então, eu acabei fazendo isso. E a minha mochila, assim, tinha saco de dormir, tinha toalha, tinha uma necessaire. Então, a única coisa que eu acho que foi a mais foi a bolsinha que eu colocava na minha bicicleta. No Então, guidão. só essa bolsinha que daí eu colocava carregador, tudo que eu digamos que foi o peso da bolsinha. A única coisa diferente que eu levei. Então, eu consegui me adaptar dessa forma. Mas existem outras opções que eu teria também, que era o quê? Eu poderia, lá em Roncesvalles, despachar a minha bagagem com a roupa completa de ciclista até a cidade que eu quisesse. E depois eu podia despachar toda a roupa de ciclista até Santiago, entende? Então, eu tinha essas opções. Então, o legal, eu acho que agora do caminho, eu usei uma vez, a empresa que faz o transporte de bagagem, uma vez só eu usei quando eu estava de bicicleta e uma vez eu usei andando. E eu acho que foi assim maravilhoso. Era um momento que eu não iria conseguir, eu falei, eu preciso despachar, e eu acho que isso é muito comum. As pessoas realmente elas estavam fazendo o caminho mais É. livres, né? Elas conseguiam, digamos, fazer a caminhada delas sem pensar no peso e na dor. Então eu acho que fica mais gostoso de caminhar. Então tem essas possibilidades. Então até o pessoal aí que quer fazer também, fazer essa mescla, é possível, eu não vejo problema. Quer ir com roupa de ciclista, vai, porque você consegue sim se adaptar muito bem lá. Muito bom saber. A Cal Casemiro está falando, planejamento é tudo. Grace soube se preparar, trazendo fluidez ao seu caminho. Aqui. Então eu acho que isso é um ponto importante, sabe? Eu achava legal se eu fosse para o caminho, eu vou para o caminho, eu vou chegar lá e aconteça o que acontecer. Mas eu acho que um pouquinho de planejamento você tem que ter, sabe? Até porque podem acontecer imprevistos. Então eu tinha que estar preparada para os imprevistos. E meu tempo era curto e se acontecesse qualquer coisa eu tinha que estar ali. Tinha que concluir naquele prazo. Então, assim, eu vou te dizer que eu planejei demais porque eu sou da área de projetos. Então eu sou metódica, eu tenho que planejar mais do que executar, né? Então 80% do meu tempo eu uso planejando e 20% executando. Então isso faz parte do meu dia a dia. Não que as pessoas tenham que seguir essa regra, mas eu acho que o mínimo para você saber, por exemplo, aqui tem uma farmácia, se eu não conseguir lugar para dormir aqui, qual que é a possibilidade? Você tem que pelo Exatamente. menos ter essa visão, para não chegar Sim. lá, que nem eu via muita gente tendo que pegar táxi numa cidade porque não tinham de dormir, na próxima também não tinha, porque eles não sabiam nem para onde que eles iam no dia seguinte, sabe? O pessoal às vezes perguntava como que é o nome da cidade mesmo, para onde que a gente vai? E eles seguiam o fluxo, sabe? Eles não sabiam nem o que eles estavam fazendo lá, seguiam o fluxo. Então acho que um pouquinho assim é legal. Eu também acho, é porque assim, tem muita coisa em risco, né? Porque, primeiro que não é uma viagem barata, você atravessa o oceano para fazer essa jornada.
você precisa de tempo, você tem que organizar o seu tempo e não é todo mundo que consegue tempo suficiente para fazer o caminho. Então, o mínimo de planejamento é necessário para você não colocar tudo a perder, né? Sim, Para sim. você não se lesionar, para você não passar mais aperto do que coisas boas, né? Sim. Eu acho também, eu sou super favorável de fazer um planejamento mínimo. Você tem que saber se deixar levar pelo caminho, mas não entrar em roubada, né? É, bem isso. Bem isso. E eu também acho assim bem importante as pessoas conversarem com um hospitaleiro, com outros peregrinos, porque dali vem muita informação quente. Vem até, teve um albergue que o hospitaleiro, ele me deu dicas do caminho, e se não fossem as dicas dele, eu teria entrado numa furada de bicicleta. Então ele falou mesmo, então acho que assim, a gente tem que ouvir e tem que perguntar, não é só esperar que as pessoas falem, tem que perguntar. Acho que isso faz parte Exatamente. também, né? Você conversar com todo mundo. Exatamente. A Sara Fortuna está falando que esse ano fiz de bicicleta completamente sozinha, embora nunca tenha me sentido só no caminho. Carriel Carlos Roberto, estou completamente sem noção. Quero saber mais para fazer o caminho. Entra lá no blog, querido, Isso Santiago de aí. Compostela info.com. Entra lá, tem tudo que você Melhor precisa. blog que eu já li e que tem detalhes incríveis. Muito obrigada. E não mudou, É que tá? eu fiz com o maior carinho. E não mudou. O que a Denise escreveu em 2018, né, Denise? Que foi quando você fez. Eu comecei a escrever em 2016 o blog, Ah, então então. tem texto de todo que é época ali. Mas tem. A informação é a mesma. Não muda. O caminho não mudou. Não mudou. Então. É. A Carla Caetano tá perguntando se você tinha experiência com ciclismo. Então. Ai, até isso é bem engraçado. Você falou, né? Ai, as pessoas que fazem de bicicleta, elas têm que estar um pouquinho preparadas. Ai, meu Deus, como é que eu vou falar isso pra Denise, né? Eu não me preparei muito. Então, quando eu tinha 16 anos, eu pedalava muito. Eu até participava de campeonatos, tudo. Mas aí a gente cresce, né? Vestibular, trabalho, etc. Bicicleta era passeio, hobby, né? Então, eu, assim, andava de bicicleta com meus filhos no parque, mas eu até o meu marido faz trilha final de semana. Ele faz 70 quilômetros em trilhas, ele volta e lameado todo. E eu nunca fui com ele. E eu falei, e agora? Como é que eu vou pegar um caminho desse se eu só pego estradinha aqui de asfalto no parque do lado da minha casa? E daí eu falei, acho que eu vou alugar uma bike de spinning. E eu aluguei. Eu falei, eu preciso treinar pelo menos a resistência, né? Porque força a gente consegue. Garanto para vocês que força vem de algum lugar. Fôlego não, mas força vem. E eu aluguei por 3 meses. Então foi exatamente na quinta-feira antes de eu embarcar, que eu embarquei na sexta. Eles vieram buscar a bicicleta. Sabe quantas vezes eu usei? Mais 5. Quanto? Mais 5. Só. Então, assim, eu vou dizer que o que eu fiz é errado, tá, gente? Mas tem que se preparar um pouquinho, sim, tem que ter, né, um pouquinho. Mas eu vou dizer que eu não tinha tempo, trabalhando em casa, com um filho, com um É, monte de coisa. Eu falei, eu doideira. morrendo de medo. Eu falei, eu fui com uma pilha de remédio porque eu não queria sentir dor. Então não era assim, eu lesionei, eu tomava remédio. Não, eu já tomava remédio, saí daqui tomando remédio para não. Eu vou te dizer que eu fiz isso. Relaxante muscular era assim, digamos, a minha sobremesa depois do almoço. Porque eu dormia, né? E Entendi, acordava nova. entendi. Porque eu tava com medo, muito medo, porque eu não tinha me preparado da forma que eu precisava. Mas eu vou dizer que a força veio. Não, Fôlego, mas olha só, força. embora você não tenha feito esse treino de bicicleta, você já tinha uma bagagem histórica de andar de bike. E eu vou. Porque existe toda uma postura específica para andar de bicicleta. E eu sei disso porque eu comprei uma bicicleta esses poucos meses e eu pedalei tipo 10 quilômetros. Eu fiquei com
dor no ombro e musculatura que eu nem imaginava que eu ainda tinha. Porque é uma questão de postura, de você saber lidar com a bicicleta, e você sente dor da trepidação, sente dor na bunda, sente dor. Ah, nem sei, gente. Você sente umas dores impressionantes. O dia aqui, olha, na mão, você sente a dor. Então, eu vou dizer Então, assim, ó, Denise, até, esse preparo é importante para você conhecer a bicicleta. mas eu vou dizer que é assim, o atleta que hoje corre maratonas, né, meia maratona, eu sou atleta, eu corro todo dia, vai sentir dor. Não vai chegar lá e não vai sentir dor. Por quê? Porque ele não corre com uma mochila nas costas. Quando ele corre no asfalto. Ele não corre, ele não anda de bota. A bota, ela é diferente de um tênis. Então, assim, o pessoal que é atleta, eles também vão sentir aquela dor que a gente sente. Mas é aquela dor muscular, é aquela dor naquela parte que na corrida você não usa. Então, isso tem, tá? Precisa treinar um pouquinho, precisa fazer um preparo? Eu acho que sim, entende? O que eu me preparei bastante, que olha, eu agradeço a Deus por ter conhecido essa fada na minha vida, foi minha professora do Pilates. Então, ela fez toda uma preparação, mas mais na questão, assim, de postura, da respiração, que o meu VO2 aumentou muito depois que eu comecei a fazer o Pilates. Então, algumas coisas, isso eu ia frequente, né, pro Pilates, era coisa que eu não perdia. Realmente eu consegui com ela. Mas eu acho que faltou um pouquinho, sabe, de treino mais de bike, o treino da caminhada também. Eu nunca, gente, eu vejo o pessoal falando, hoje eu caminhei 15 quilômetros com a mochila nas costas. Eu nunca tinha enchido minha mochila. Eu fui encher minha mochila em Madrid, na casa da minha amiga. Eu nunca tinha colocado nas costas. Eu fui ajustar ela em Roncesvalles. Então, assim, pela minha falta de tempo. Isso eu acho, gente, que assim, não façam. Eu acho que em casa vocês tentem fazer com antecedência, mas eu realmente estava muito apurada, muito, e não consegui. Eu falei, então seja o que Deus quiser. Eu vou ter que arriscar. E foi o que eu fiz. Mas é como o que você falou, assim, você tem serviços de despacho de mochilas, Eu tinha você tem, o opções. caminho tem tanta opção de albergue, você pode parar antes, então não é um terror. Quer dizer, a gente está falando do caminho francês, né? Que é É, bem isso mesmo. Aí eu vi que tem vários comentários entre aqui. Ah, obrigada, Cal. A Cal tá falando que meu blog é muito bom. A Carriel Carlos está falando, estou tentando imaginar a incrível experiência. Sebastião está perguntando sobre as restrições. É a próxima coisa que a gente vai falar sobre a Covid. Eu sou quem que é muito engraçada? Eu ou ela? Quem, Carla? O Braulio Lopes. Aê, Grey, beijão. ai, obrigada, amigo. A Carla tá falando que você é ousada. Eu acho que é você, que ela só Eu falou acho que eu ousada. sou eu, entendeu? Eu faço as coisas assim do meu jeito, então eu sou meio contra a maré. Se estão fazendo de um jeito, eu faço de outro. E isso que, olha, eu falei com várias pessoas, inclusive o senhor que alugou a bicicleta para mim, ele falou assim: eu não recomendo. O que você vai fazer é loucura. Eu falei: é loucura? Ah, então eu vou fazer. Então eu vou fazer. Já que é loucura, eu vou fazer. E aí, então, respondendo para o Sebastião, como é que estão as medidas sanitárias lá de Covid? Então, quando eu cheguei em Saint-Jean, eu falei: ué, cadê a restrição? Cadê a máscara? Não tinha, gente, não tinha. Então, assim, máscara lá só se usa na farmácia, que é obrigatório entrar de máscara, e em um mercado que eu fui, em Lavacola, que era 10 quilômetros de Santiago, eles pediram para entrar de máscara. E ainda eram 3 pessoas por vez. Os demais lugares, eu até falei, nossa, acho que eu vou dormir de máscara. Nada, gente, não estava se usando, tá?
os albergues eu achei assim, nenhuma live que eu participei, eu tinha ouvido isso. Todos, eu vou dizer que 100% dos albergues. Eu acho que de todos que eu fiquei, dois, eles deram um lençol limpinho, cheiroso. E os demais, eles dão um pacotinho para você, 100% dos albergues estava assim, tá? Só tirando esses dois que eu peguei. É como se fosse um TNT fininho, TNT. é um lençol para você encapar o colchão e encapar o travesseiro. E travesseiro, eu não sabia, tem em todos os albergues. Então você tinha aquele travesseiro, e não é travesseiro brasileiro não, que é só a metade da cama, é a cama inteira. É muito É gostoso o comprido, né? travesseiro. É. E o É. colchão, o colchão e o travesseiro, ele é emborrachado. Então, quando o peregrino saía, eles passavam álcool em todos os colchões e Uhum, travesseiros. Era muito fácil para eles, né? Fazer uhum. higienização. Então, eu achei muito legal. Eu não esperava isso lá no caminho, porque até eu não tinha ouvido falarem, né? Essa questão de que estavam protegidos os colchões e que eles estavam oferecendo esse lençol, né? Essa proteção aí de TNT. Então, eu achei assim Deixa eu te fazer maravilhoso. uma pergunta. Os albergues que ofereciam lençol de verdade era albergue privado? Privado. Sim, Ah, tá. sim. É. E esses colchões, por questão de higiene, se eu não me engano, é uma regra obrigatória nos albergues. Eu posso estar enganada, mas eles é tipo o colchão hospitalar, que é esse que é Isso, fácil de higienizar, que ele é todo daquele material plástico, né? Só limpa isso. com álcool e tá valendo, né? E, e acho que os albergues públicos que oferecem esse tipo de cobertura, pelo que eu me lembro, é aqueles da Galícia. Como é, me fugiu o nome? Mas eu vou dizer que em Roncesvalles eles já estavam oferecendo todos, desde Olha que bom. Roncesvalles até Santiago. Eu acabei ficando num privado, né? Não fiquei no público lá. Mas todos Uhum. estavam oferecendo. Então, assim, eu fiquei em paroquial, municipal, público, casa de família, né, que parecia uma casa de família, porque o senhor ele foi dar boa noite para cada peregrino e no dia seguinte ele colocou música clássica para a gente acordar. Então, parecia o Que pai fofinho. muito, muito, foi delicioso aquela noite, né? E só que eu tive que reservar todos os albergues antes. Por quê? As lives até que a gente participava, acho que eu fazia muitas perguntas, inclusive as de bicicleta. E eu li muito que quem ia de bicicleta só podia entrar no albergue a partir das 7, 8 horas da noite. E eu falei, mas como é que eu vou chegar às 2 da tarde, 3 da tarde, ficar até às 8 esperando? Como é que eu vou lavar roupa? Eu quero descansar, como é que eu vou fazer? Então eu optei no meu planejamento de reservar para garantir que eu ia ter onde dormir. Então eu fiquei com medo mesmo disso, porque ainda não estava, né, muito certo. Tinha, acho que fazia 2 meses que tinha aberto as fronteiras. Eles estavam exigindo o exame. Aí, sei lá, um mês antes eles já cancelaram o exame. Então eu falei assim, isso quando eu reservei foi final de janeiro, fevereiro. E lá nessa época tava tudo ruim ainda. E eu fiquei com medo, sabe? Então eu acabei pegando de tudo um pouco, mas eu vou dizer que eu consegui inclusive reservar os municipais e paroquiais. Eles estavam aceitando, então isso que eu falo, mudou muita coisa. Os Mudou. demais eu perguntava, vocês aceitam peregrino, bicigrino a partir de que horário? Qualquer horário. Então eu falei, nossa, mudou. Eu talvez não precisasse ter feito todo esse planejamento de reserva e tudo. Poderia ter sido mais flexível, mas eu quis garantir porque eu falei, eu vou chegar cansada. Eu acho que eu já estava sentindo, né? Eu falei, não, eu tenho que descansar para no dia seguinte. Se eu faço atividade física uma vez por semana, eu vou fazer todo dia lá. Então eu vou precisar, eu vou desgastar mais o meu Sim, organismo, eu tenho que descansar. Mas assim, sim. eu vou dizer que outro ponto assim muito legal, eu acho que isso é sempre, tá? Na época que você foi também era a higiene dos banheiros, dos albergues, não importa o horário que você chega, que às vezes eu chegava, eu era a primeira, tinha dias que eu chegava, o albergue já estava lotado, mas eu tinha meu lugar reservado, mas eu era a última a tomar banho. E o banheiro estava impecável.
impecável. Então, assim, coisas que. Pequenas coisas essas que me chamaram a atenção, mas que eu fiquei feliz, porque eu tava me sentindo bem. Eu tava me sentindo em casa, né? Então, eu gostei bastante. Então, assim, ó, vai seguro. Ah, tem que cuidar. Teve muita gente que eu vi lá que ficou uma semana parado porque pegou Covid. Então, tem que cuidar. Mas é só você não falar muito perto com o peregrino, não ficar oferecendo água ou pegando água da garrafinha do outro. Porque dormir, você tem que dormir com todo mundo, então isso não tem como, né? Não tem como, né? E os quartos tá a lotação normal, não tá? Porque antes eles tinham 20%, depois 30% do quarto era vazio. Hoje ele tá a lotação cem ele por inteira, cento, como que é? 100%. Muito Então, bem. lugares E não os vai faltar. preços, hein? Como é que tá? Porque a Europa está passando por um período de inflação por causa da guerra da Ucrânia, teve Covid que ficou um tempão fechado, então tem muita gente reclamando que os preços estão meio exorbitantes. O Eu que que você venho achou? acompanhando suas lives aí há bastante tempo e o pessoal ia comentando dos valores. E devido a isso, eu realmente falei: não, eu vou levar um pouco a mais, eu vou estimar mais, porque pode ser que eu precise. E realmente foi preciso. Então, os preços. Em janeiro, eu reservei os albergues e eu pedi o valor. E quando eu cheguei lá, o valor era outro. Outro, assim, eu reservava por 8 euros, lá era 10. Reservava por 12, lá era 13. 1 euro a mais, mas subiu. Então, se você vai Uhum. somando no final, né, vai acabar aumentando. O menu do peregrino, que agora se chama menu do dia, e eu procurava o menu do peregrino e falava: não, mas não tem, é só menu do dia, pode ser esse? Daí eu olhava e falei: acho que é esse. E tá em torno, assim, de 10 a 15 euros. É isso que está sendo aplicado. Eu não paguei menos do que 10 euros, nem o menu. E cafés, assim, da manhã, né? Café com aquele tostado que eles chamam, que é um pão enorme. A maioria das vezes vem um pão gigante, com manteiga ou geleia. Então, esse está entre 3 e 5. Então, assim, eu vou dizer que quando o pessoal passava, eu gastei 30 euros por dia, agora você pode colocar de 40 a 50. Então, É, subiu, mas assim, tem lugares que você tem que ficar espertos, como por exemplo em Lyon, tem um albergue lá que é o São Francisco, que ele serve café, almoço e janta. E lá eu pagava 3 euros de um café, mas era café assim, pão, café, suco, fruta, bolo. Só que era servido para você, mas era muita coisa. O almoço e o jantar muito bem servido e era 10 euros. Então, assim, tem que dar uma pesquisada. Agora, uma sugestão que eu dou, tá? Eu via peregrinos que eles falavam: eu só tomei café da manhã hoje e vou jantar. Eu não fazia isso. Eu tinha fome, eu achava um lugar para comer, porque o desgaste físico é grande. E se a pessoa não come, né, a frequência que necessita ou aquilo que necessita para o corpo dela, ela começa a ficar fraca. E isso pode causar é, o quê? Pode causar uma que lesão, adoece, ela pode ficar fraca, virar o pé e acabar com o caminho. Então eu assim, com eu certeza. realmente eu tinha fome. Ai, mas eu já comi, eu já gastei 4 euros, 3 euros, vou gastar mais 3. Eu gastava. E eu via muitas pessoas não fazendo isso. Então, assim, quer fazer o caminho, cuida da sua saúde, né? Leva um pouquinho a mais, já se planeja para isso, para você não ter outros problemas depois. E um detalhe, tá? Eu fiquei acho que uns 4 dias. Eu tinha levado roupas, então eu conseguia usar roupa limpa. Mas teve um dia que eu fiquei 4 dias sem lavar minha roupa, porque não tinha máquina para lavar, só na mão. Eu tava chegando tarde e eu não conseguia secar minha roupa. Então a sorte é que eu levei 2 camisetas de manga comprida e 2 de manga curta. Então, no desespero, era uma manga comprida, uma curta, eu ia usando o que tinha. Chegou um dia que eu não tinha mais, aí eu tinha que lavar. E para lavar, no começo do caminho, eu pagava 2 euros e 1 euro para secar.
Depois ali de Ponferrada, era 4 euros para lavar e 4 para secar. Então eu já pedi a alguém que estava lá, ô, posso dividir a máquina com você? Você não conhecia a pessoa, era Sim, água quente na máquina. sim, Eu é falei, normal, é. vamos dividir. Tá valendo. Às vezes a É, gente eu fazia isso dividia também. só a secadora. Todo mundo lavava no tanque e depois colocava na secadora. Porque eu pensava assim, nossa, pagar uma refeição para lavar, e assim, eu sozinha ia lavar 3 camisetas, 2 meias, coisa assim, era É, muito pouco, né? Então eu acabava deixando, né, acumular, encontrava, ou quando encontrava alguém para dividir, eu fazia isso. Então isso é uma coisa boa, é, tá? A gente fazer amizades exatamente para saber compartilhar as coisas, é. né? Eu fui numa época muito úmida e não secava a roupa, então eu sempre fazia isso. Eu dividia com outros peregrinos. Ou eu lavava na máquina, ou eu secava na máquina. É, Porque também quando você lava na máquina, a roupa é tudo roupa sintética, ela sai quase seca, né? sim. Então também resolvia bem, né? E então, eu queria que você contasse aquele perrengue lá que você disse que ia falar. Ah, eu nem sei se o Mauro tá aí Com ainda, quem mas que era o Mauro, né? não, Será que o mas o Mauro tá dele, o aqui para dele foi passar depois, vergonha com tadinho. você? Não, não é um perrengue, mas assim, foi muito legal porque foi uma união ali, uma coisa bem legal. O primeiro perrengue foi que quando, nos primeiros dias, eu ganhei um chip. E esse chip tinha 2 mega. Eu falei, ah, vou usar esse chip e quando eu chegar mais ou menos lá em Pamplona, Burgos, León, eu vou, compro, né, conforme eu precisar. Só que o chip foi, eu acho que brinde, né? A O gente tem Mauro que tá aqui, cuidar. hein? Ah, legal. O brinde, né? Ele acabou que quando eu estava no segundo dia ali, né? Roncesvalles, o primeiro dia, né? De San Jean até Roncesvalles, de Roncesvalles a Pamplona, o chip parou de funcionar. Aonde? Bem aonde eu precisava fazer um desvio. É E, sempre assim. e daí eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? Eu falei, vou ter que seguir esse caminho das setas, porque eu perdi o desvio. E esse foi, acho que, o pior dia. Quando eu cheguei no albergue, eu conheci os meus colegas bicigrinos, eles me mostraram o vídeo deles. Eu falei, eu não acredito. Eu mostrava o meu, eu falei, gente, olha por onde eu passei. Eles se matavam de rir. Eu falei, gente, acabou meu chip. Eu saí voando para comprar um chip novo. Eu falei, eu não fico mais sem chip de celular. Porque, infelizmente, de bicicleta, às vezes você tem que fazer esse desvio. E às vezes não tem a informação do desvio para o ciclista. Então você tem que pegar uma carreteira que fica muito próxima, às vezes é ao lado do caminho do peregrino, só que não tem uma seta. Então, esse foi, assim, a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu chorava de raiva. Eu falei, por que que eu já não comprei um chip que se desse problema ou acabasse, eu trocava no meio do caminho. Enfim, mas foi assim. O perrengue do Mauro, tadinho, gente do céu, mas foi muito legal. Nós conhecemos o Mauro num trailer que estava no meio do caminho, estava eu e o Sérgio pedalando e a gente conheceu o Mauro e a gente veio junto. Só que a bicicleta dele deu um problema, mas tão sério, e eu rezava. Eu falei, não, Santiago me ajude, porque enroscou de um jeito a corrente dele que a gente não sabia o que fazer. E ele machucou o dedo. E aquele dedo sangrando e aquela corrente enrolada, Ah, enrolada. Ele desmontou a bicicleta inteira dele. E a gente não conseguia resolver. Aí chegou, passou por nós um peregrino. Agora o Mauro que vai ter que me lembrar aí. Eu não sei se ele era coreano ou ele era chinês. E ele simplesmente falou, a gente falou, não, não, vai, pode seguir, a gente vai dar um jeito aqui. Tava nós três, né? O Mauro, o Sérgio e eu. E a gente falou, não, pode. E ele falou assim, não, eu tenho que fazer isso. Ele parou, a esposa dele estava com ele, ela sentou no chão e ele falou, eu tenho caraca. que fazer isso. Ele tinha que nos ajudar. E ele foi um anjo que apareceu e ele conseguiu, mas assim, simplesmente eu não sei o que foi, mas a corrente deu um nó de um jeito que só um milagre podia salvar. E esse senhor foi E, um milagre. e o japa chinês, coreano, resolveu a parada? Resolveu. E se eu não me engano, ele era Olha, professor, alguma coisa assim, e ele disse que ele precisava fazer aquilo.
E assim, Você foi vê, um sempre aparece um anjinho. então, e olha só, a gente fala, né? Eu acho que a gente foi o anjo do Mauro, que graças a Deus a gente encontrou ele, a gente tava com ele, a gente ficou com ele, porque eu acho que isso é uma coisa muito legal do caminho, sabe? Eu passava por pessoas, às vezes que elas estavam sentadas no chão, ou que nem aquele senhor que a gente que eu encontrei dormindo, né? Que eu fiquei com medo, e a gente se preocupava, você tá bem? Você precisa de ajuda? E aqui no Brasil, se alguém tá no chão, você passa correndo de medo, né? E lá você É, parava e oferecia ajuda. Então, assim, foi um perrengue, mas pra gente ver muita coisa legal ali no caminho. E acho que pra gente se unir ainda mais, né? Porque daí a é, gente tava sempre junto e a gente falou, não, a gente vai ficar junto. Até onde a gente, né, caminhou, que cada um, né, tava no mesmo ritmo ali, no mesmo percurso, a gente ficou junto. Então, as coisas às vezes acontecem pra gente ver algumas para coisas, unir né? mais. Mas esse foi um Então, o Mauro perrengue. está falando que ele é engenheiro, o coreano, ele é o engenheiro mecânico da Hyundai na Coreia do Sul. Então, Viu? estavam em ótimas mãos. Sim. E o último Débora, ela perrengue, alugou a bicicleta. aluguei, isso. E o último perrengue que eu vou dizer, gente, quem tem cabelo comprido, que nem eu, Jesus, segundo dia eu já não conseguia pentear meu cabelo. Não tinha condicionador. A água da Espanha, ela é um pouco diferente. Até depois eu li que eles aconselham fazer o último banho no cabelo com vinagre. E eu não conseguia pentear meu cabelo. Simplesmente eu fui conseguir na casa da minha colega em Madrid e meu cabelo virou um tufo. Então eu tava sempre. Ei, Meu marido que falava, mas tira maravilha. aquela faixinha do cabelo. Eu falei, não dá, não dá. Meu cabelo. Está censurado. Então, mulheres, olha, se preparem, porque é complicado. Ó, a última pergunta aqui, que a gente já está 1 hora nesse blá 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 legal, gostoso. A Carla quer saber que lições de aprendizado você traz da experiência do caminho. Olha, eu acho que um até eu já comentei aqui de lições, né? Um deles é você conviver com as pessoas. Você convive mãe, pai, filho, marido, mas todo dia é diferente. Você conviver com pessoas de culturas diferentes, no mesmo quarto, pessoas que você nunca viu na vida. Eu acho que isso foi o mais desafiador de tudo, sabe? É muito aprendizado. Você aprender a respeitar as pessoas, a conviver, é desafiador. Então, acho É, que essa lição, assim, é a principal que dá para se levar, mas tem muita. Vou te dizer que, assim, todo dia era um aprendizado diferente. Todo dia a é, gente percebia uma coisa e falava, nossa, você extraía muita coisa legal daquilo que você via, daquilo que você sentia ali no momento. Então, eu vou dizer, o que eu posso dizer é assim, só quem faz o caminho sabe. Isso aí é para todo mundo poder é. fazer, né? Para todo mundo ficar ansioso aí para fazer. Não pode contar tudo, né? Não, não. Eu e minha amiga, a gente usava a frase assim: o que acontece no caminho fica no caminho, Fica né? no caminho. Exatamente, exatamente. Ah, então me perguntaram E só assim se eu fiz sozinha, gente. Eu fiz, tá? Só que a minha amiga de infância, ela mora em Madrid. E ela foi me encontrar em Sarria pra gente fechar o caminho juntas. Então eu fiz isso é com ela o gostoso, hein? final do caminho e foi assim muito divertido, gente. Muito. Vou dizer que foi muito. E ela fala 5 línguas. Então eu aprendi um monte de Nossa, coisa que com ela. delícia! Então, Porque tem isso, né? Você se vira no caminho falando só português, dá para rolar de boa. Mas quanto mais você tem, quanto maior for a sua capacidade de se comunicar em outro idioma, mais diversificada é a sua experiência, né? sim, muito. É muito bacana isso. E qual vai ser o próximo caminho? Porque eu sei que você vai fazer o próximo. Todo mundo que vai uma vez, volta.
Eu peguei o vírus peregrino, que a minha amiga Miriam me contou que depois que a gente vai, a gente pega o vírus. Eu Sim, peguei o é vírus. contagiada. Espero que meu marido não esteja vindo a live agora, né? Tô louca para fazer de novo. Mas, assim, eu tenho planos, né? Filhos pequenos. Então, eu tenho que dividir um pouquinho, né? Férias eu só tenho uma vez por ano, então... Ou até duas, né? Eu É, posso dividir minhas férias. é. Mas eu tenho que dividir um pouquinho com eles, um pouquinho agora. Eu vi, né? Que acho que é algo que eu gostei de fazer, caminhos. Mas eu já tô dando uma olhadinha, assim, não sei se para o próximo ano, acho que não. Acho que ainda vou esperar mais um pouco, mas em outro continente. É uma outra proposta. Eu acho que eu gosto de me aventurar em coisas diferentes, né? Então, tô pensando Show, aí. legal, legal. Ó, só quero te dizer que o Laerte e a Salete estão aqui, estão dizendo que foi muito bom encontrar você no caminho. Ai, que delícia! Você acredita que eu vi a foto deles hoje? Eu falei, ai, que saudade deles! Nossa, eu encontrei muita gente legal. Muita, muita. E eu vou dizer que todas, gente, todas. Eu peguei pessoas com um coração imenso e todas felizes. Felizes, agradecidas. Você via assim, a pessoa acordava num dia chuvoso com aquele sorriso no rosto. Isso era muito bom, sabe? Muito bom, muito bom. Pessoas assim incríveis, incríveis. Legal, legal. Bom, eu só tenho a agradecer você por ter compartilhado essa experiência com a gente. O pessoal adorou aqui, pelo que eu tô vendo. Que E bom. opa, derrubei. E você não sabe como eu fico feliz de ter você aqui, principalmente porque você estava do outro lado, sempre era o seu nominho que aparecia aqui. Então, fiquei muito feliz mesmo, de verdade. Meu nominho cheio de E perguntas ali, né? Ansiosa para o meu dia chegar. então eu tenho certeza que muita gente que está assistindo também está pensando da mesma forma como você, né? Que está ansioso, ansiosa para chegar o dia de fazer o caminho, né? Sim, E é né? isso, querida. Muito obrigada por você ter Obrigada a você. compartilhado com a gente. Obrigada para todo mundo que está aí, quem vai assistir a gravação. Ah, eu quero lembrar também que agora a live vai ser semana sim, semana não. Eu não vou conseguir fazer toda semana. Então a semana que vem não tem, mas na outra estaremos de volta. Isso aí. Tá E se certo, alguém quiser, querida? vou deixar o meu, né, Instagram aberto, se alguém quiser alguma informação, não sou expert, mas o que eu tenho, né, que eu convivi agora é recente, então tá fresquinho na minha cabeça. Sim, Eu fiz um sim. diário para não esquecer nada, né? É. Então, se E alguém agora quiser, você está fazendo postagem, né? Agora no seu sim, Instagram, agora que você voltou, você está fazendo. Muito conforme eu legal, gente. consigo, né? Sigam ela. Então eu tô tentando fazer os vídeos porque meus amigos até acharam estranho e meu marido falou: Não, você tem certeza que você foi fazer o caminho? Eu tirei mais de 14 mil fotos e vídeos. E Ai, ele você é falou: das Não, minhas, você eu não fez adoro. isso, né? Eu falei: Aham, fiz. Não me pergunte como, mas eu tenho. Então, para fazer os Como você vídeos, pedalava e tirava foto? Também fiquei impressionada com essa habilidade. olha, eu não sei como, mas eu consegui. É muita, muita coisa legal. Então eu tô tentando fazer os vídeos. Então quem quiser acompanha aí o Instagram, que vai ter bastante coisa Isso. legal. O seu Instagram eu vou deixar marcado aqui nos comentários, na legenda, aliás. Então, quem tiver afim de ver como é que foi eu falar com a Grace, é só acessar aqui o link, tá Isso bom? aí. Obrigada, Boa noite, gente. querida. Boa Muito noite. obrigada. Até Tchau, mais. pessoal. Tchau. Até não a semana que vem, na outra. Tchau, Estarei tchau. lá. Será uma honra. Tchau.